meus irmãos, até meia-noite ouvindo esse coral, viu? Que coisa linda. Estava pensando ali, quando eu tiver que me aposentar do trabalho pastoral, eu vou entrar nesse coral, viu? Faço questão. É muito lindo. Lindas canções que, para mim, fazem recordar tempos maravilhosos, mas, acima de tudo, fortalecem a minha fé e me fazem sempre pensar de como será lá no céu. Porque uma coisa a gente tem certeza absoluta sobre o céu. No céu vai ter música. No céu a gente vai continuar louvando ao Senhor. E vai ser algo realmente maravilhoso. Se aqui na terra já é tão bom, imagine lá no céu, não é verdade? Neste final de semana, nós temos assim duas ênfases especiais. Quais são essas ênfases? Muito bem. Dia dos Pais e o aniversário da igreja, o Fascinante Jesus, não é mesmo? Então, Dia dos Pais e Fascinante Jesus. O que um tema tem a ver com o outro? Tem tudo a ver. Pais e Jesus. E quando eu penso na nossa igreja, no aniversário dela, eu penso que é importante a gente relembrar um pouquinho da nossa missão. E a missão de nossa igreja é manifestar a glória de Deus, anunciando Cristo, a sua graça e o seu reino. Vamos repetir? Manifestar a glória de Deus, anunciando Cristo, a sua graça e o seu reino. Foi isso que nós procuramos fazer ali no centro de eventos, neste fim de semana. É isso que nós temos procurado trazer aqui para a igreja, de uma maneira muito intencional, muito clara, nestes últimos domingos, domingos que nos preparamos para o congresso, nesse mês de celebração do aniversário da igreja. E eu estava refletindo esses dias que esta mensagem, muito focada na pessoa de Jesus Cristo, na verdade é a mensagem que os apóstolos pregaram. Se você ler o livro de Atos, você vai ver que os sermões que nós temos ali registrados, sermões de Paulo, outros sermões, o foco está em Jesus Cristo. E na medida que o nosso conhecimento de Cristo vai de fato se ampliando, e não apenas um conhecimento intelectual, mas um conhecimento a partir de um relacionamento com Ele, aí a gente vai vivendo aquela vida que Deus planejou que a gente vivesse. Essa semana eu falei em alguns meios de comunicação sobre o congresso, mas sempre que dava uma brechinha de falar mais sobre Jesus do que sobre o congresso, eu aproveitava. Porque não é todo dia que a gente tem a mídia para poder anunciar esta mensagem, que é a mensagem central de nossa igreja. Jesus Cristo, o fascinante Jesus. E como a gente só está falando em fascinante agora, né? Então, o título da mensagem de hoje não poderia ser diferente, né? O título da mensagem de hoje é o mais fascinante relacionamento paternal. Então, nós estamos aí misturando os dois conceitos, né? O fascinante Jesus com esta celebração neste domingo, que é o Dia dos Pais. E o texto que nós vamos refletir agora é um texto sobre o qual eu já falei nos domingos anteriores. Nós estamos falando de diferentes facetas da vida de Jesus, muito especialmente no Evangelho de João. Então, nos domingos anteriores eu falei sobre Jesus como Verbo de Deus, Jesus como luz, Jesus como Cordeiro de Deus. E hoje nós vamos falar não propriamente sobre Jesus, mas sobre o relacionamento que Jesus tinha com seu Pai, que eu denominei como o mais fascinante relacionamento paternal. E hoje nós vamos falar sobre a posição e a atitude do Pai. E no domingo que vem à noite nós vamos falar sobre a atitude do Filho, Jesus. A atitude de ambos torna esse relacionamento entre eles de verdade muito fascinante. E nós podemos aprender muito observando esse relacionamento dos dois, sobre como nós podemos nos relacionar com o nosso Pai Celestial, como Ele nos vê. E também podemos, especialmente nós, os pais, perceber como podemos, idealmente, nos relacionar com os nossos filhos. E nós, filhos, como podemos nos relacionar com os nossos pais. Logo após o batismo de Jesus, realizado por João Batista, aconteceram algumas coisas extraordinárias. Aconteceram 3 coisas, e eu queria ler com você agora o texto, para que nós possamos identificar o que aconteceu, o que esse texto nos traz sobre 3 coisas importantes que aconteceram aqui. Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17, nós vimos lá no Evangelho de João que há uma descrição do momento em que João Batista se encontra com Jesus e é batizado. E
Aliás, Jesus se encontra com João Batista e é batizado. E nós vamos então agora ler essa mesma passagem, mais segundo o Evangelho de Mateus. Demos assim então as Sagradas Escrituras em Mateus 3, 16 e 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é meu Filho amado, em quem me alegro. 3 coisas aconteceram aqui. Os céus se abriram, o Espírito Santo tomou a forma corpórea de uma pomba e veio sobre Jesus, e uma voz do céu anunciou: Este é o meu Filho amado. Esta declaração que reverberou nos ouvidos de Jesus e de todos que estavam ali às margens do Rio Jordão, acompanhando João Batista, nos apresenta muito, nos mostra muito sobre quem de fato é este Deus Pai. A Bíblia apresenta Deus como um Pai. E aqui nesse texto, nós vemos que Deus é um Pai amoroso, que verbaliza o seu amor. Nós ouvimos aqui agora o coro cantando: Ninguém te ama como eu. E esta, na verdade, essa é uma grande verdade da palavra de Deus. Observe que aí o texto diz que, no final, a voz que se ouve do céu é: Este é meu Filho amado, em quem me alegro. Desde muito cedo, Jesus Cristo teve consciência de que ele era o Filho de Deus. Não esta consciência que muitas vezes as pessoas têm por aí, a partir de uma cultura chamada cristã, em que todo mundo diz: mas você é filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Jesus percebeu que ele tinha um relacionamento diferenciado, que José era, na verdade, o seu pai adotivo. Parou para pensar sobre isso? José era o pai adotivo de Jesus. Por quê? Porque não foi da semente de José que Jesus nasceu. José assumiu a paternidade humana de Jesus. Mas o verdadeiro pai é o Deus que enviou o Espírito Santo, que engravidou Maria. Eu não sei quando foi exatamente que Jesus teve consciência disso. Quando foi que Maria e José sentaram e conversaram com Jesus, aquela criança, aquele adolescente, dizendo: olha, o que aconteceu para que Maria, sua mãe, ficasse grávida, não é aquilo que acontece em todos os outros casos, em todo o mundo. O fato é que esses pais adotivos, ou pelo menos esse pai adotivo, ele teve a sabedoria que muitos pais não têm. Eles não esconderam a origem de Jesus. E a prova disso é que quando Jesus tinha 12 anos, e ele estava lá no templo, e você se lembra disso, né? Ele ficou lá no templo para trás, conversando com os doutores da lei. Quando Maria e José voltam preocupados, estão procurando quem era, onde estava Jesus, e aí se lembram que ele podia estar lá no templo, e de fato ele estava lá conversando com os doutores da lei. Como é que Jesus argumentou? Por que vocês estão estranhando eu estar aqui? Vocês não sabiam que eu deveria estar aqui tratando dos negócios do meu pai? E na hora que ele diz assim: deveria estar aqui tratando dos negócios do meu pai, ele não estava se referindo a José, ele estava se referindo a Pai Celestial. Então, era muito claro para Jesus que ele tinha um relacionamento diferenciado, especial, singular, com Deus, que a Bíblia apresenta como Deus Pai, e na Trindade chamamos de Deus Pai. E aqui nesse momento, então, quando Jesus vai iniciar o seu ministério, um momento decisivo na sua vida, ele então faz esta declaração: Este é o meu Filho amado. Essa é a primeira vez que nós temos então aqui uma declaração explícita de amor de Deus Pai pelo seu Filho Jesus. A segunda declaração, existe uma outra declaração, um outro momento em que Deus diz: Este é o meu Filho amado. Você sabe onde está. Você esqueceu, mas você sabe. Só que eu não vou falar agora não, vou falar até no fim da mensagem, tá? Então segura aí. Há um outro momento em que Deus fala claramente: Este é meu Filho amado. Pode ficar pensando aí, só não desconcentra da mensagem. Mas o fato é que Jesus, naquele momento do batismo,
ele recebeu esta mensagem de uma maneira muito especial. Porque a gente não pode esquecer, meus irmãos, que Jesus, mesmo sendo Deus, ele era um ser humano. E como ser humano, ele certamente tinha as suas inseguranças, ele tinha as suas necessidades humanas. Então, Deus Pai, na sua sabedoria, viu aquele momento na vida do seu filho. Deus Pai, na sua sabedoria, tinha a consciência de que o filho passaria por um momento muito difícil logo depois. Porque você deve se lembrar, depois do batismo de Jesus, ele foi tentado por Satanás. E ali seria uma prova definitiva. E é interessante que Satanás toca também nesse ponto. Como é que Satanás aborda Jesus? Ele diz, se você é o Filho de Deus. Então ele começa a colocar até em dúvida a identidade de Jesus. Então ele sabia muito bem que ele precisaria daquela clareza de quem ele era naquele momento. A clareza de que ele era o Filho amado do Pai. Então, quando nós lemos esse texto aqui, com mais vagar, a gente percebe que aquela palavra do Pai para o Filho, dizendo, você é o meu Filho amado. Esta não é uma palavra apenas para o Filho. Esta é uma palavra também para cada um de nós que se tornou filho do Pai Celestial. Caso alguém perguntasse para Jesus, naquele contexto, quem você é? O que Jesus diria? Eu sou o amado de Deus. E esta é a mesma resposta que nós, seguidores de Jesus, devemos dar. A mesma resposta que eu e você devemos dar quando somos questionados. Quem é você? Ou mesmo quando nós fazemos essa pergunta para nós mesmos, quem sou eu? Você deve se olhar no espelho, uma vez que você recebeu Jesus como seu Salvador e dizer, eu sou um filho amado de Deus. Não permita que nenhuma outra voz defina a sua identidade. Não se impressione se os céus não se abrirem sobre você. Não se preocupe pelo fato de que não vai haver nenhuma evidência externa disso, mas lá no seu coração, ouça Deus sussurrando, dizendo, eu sou o seu Pai, eu amo você. Temos então aqui esta palavra que para mim é muito consoladora, porque no mundo em que temos tantas vozes contrárias, termos a certeza de que somos amados por nosso Pai Celestial. Isso é de fato uma experiência muito rica. Por outro lado, esta atitude do Pai Celestial também é um exemplo para nós como pais. Todos nós que temos o privilégio da paternidade, devemos comunicar aos nossos filhos o amor através de palavras. Eu sei que existem várias linguagens do amor. Nós, seres humanos, expressamos o amor de diferentes maneiras. Mas existem momentos em que essa palavra simples, essa frase simples, meu filho, eu amo você, ela é muito importante. Então, pais, aproveitem. Se você ainda não fez isso hoje com seu filho, de repente, ainda hoje, antes de dormir, você pode dizer, meu filho, eu amo você. Vamos aprender com os nossos pais celestiais, com o nosso Pai Celestial. Porque todos nós temos necessidade de nos sentirmos amados. Pessoas que se sentem verdadeiramente amados pelos seus pais, desde a infância, elas têm, obviamente, mais segurança emocional. Elas vivem mais felizes. Elas dependem menos da aprovação de outras pessoas para que elas possam se sentir como alguém de valor. Então, a primeira lição que nós temos aqui nesse texto, quando nós lemos esse momento do batismo de Jesus, é que Deus é um Pai não apenas amoroso, mas é um Pai que verbaliza este amor. Além disso, esta declaração do Pai, ela expressa uma outra verdade. Deus é o Pai que expressa admiração pelo Filho. Observe que no final da frase, como complemento, o pai diz para o filho, este é meu filho amado, em quem me alegro. O relacionamento entre pai e filho, sendo saudável, ele se caracteriza pelo amor incondicional. Jesus não tinha ainda, meus irmãos, realizado nenhum milagre. Jesus não tinha feito nenhuma obra especial. Jesus não tinha ainda pregado nenhum sermão. Mas ele, mesmo nesta condição, ele recebe esta declaração do Pai. Você é o meu filho amado,
e eu me alegro em você. O que isso significa? Que esse amor paternal, ele não vai depender de um ato de bondade para que ele seja cultivado. Não é preciso que eu faça algumas coisas para que eu possa merecer o amor. Por isso, quando um pai diz no nervosismo, né, ou uma mãe, isso também se aplica às mães, olha, se você não fizer isso, eu não vou mais gostar de você, isso é um grande erro. Eu amo você se você fizer assim, meu filho. Não, o amor que nós precisamos no nosso relacionamento com Deus é um amor incondicional. E o amor que Deus também nos oferece por meio de Jesus Cristo é um amor incondicional. Certamente Jesus era um menino que estudava as Escrituras com afinco. Um adolescente que dedicava um tempo significativo à oração, a conversar com seu Pai Celestial. E aí, então, nós percebemos aqui que o que Deus está falando é: eu aprecio você, aprecio estar com você. Mesmo quando não existe esta afinidade tão grande entre pai e filho, mesmo quando eles não têm esta capacidade de demonstrar esse amor, mas é importante que você ame o seu filho de forma incondicional. Que você não ame um filho mais do que o outro, porque um outro faz as coisas de uma maneira melhor para você. Dizer para o filho: eu me alegro com a sua existência, com a sua simples existência. Você é especial. A sua alegria, a sua existência me dá prazer. Isso é muito importante. No mundo do nosso, caracterizado pelo bullying, as pessoas têm desafios maiores do que nós tínhamos quando éramos jovens. As crianças têm desafios maiores. A realidade social é diferente. A compreensão da realidade é diferente. Nós vivemos num mundo em que há uma competitividade ainda mais exacerbada do que no passado. Então, sentir-se amado, sentir-se especial, independente das conquistas que você tem, é muito importante. E é isso que Deus está fazendo com o seu filho. Ele diz: eu me alegro em você. Eu amo você e vibro com a sua existência. Isso é muito importante. Falei agora há pouco sobre esse momento em que há esta declaração. E eu disse agora há pouco que há um outro momento em que Jesus recebe essa mesma palavra do Pai. Todos vocês sabem esse momento e eu vou relembrar. É o momento em que Deus Pai valoriza e autentica o trabalho do seu Filho. Está lá em João, capítulo 17, versículo 5. Esta cena aconteceu num alto do monte. Jesus estava conversando com dois personagens que vieram do passado, Moisés e Elias. Assistiram a esta cena não uma multidão, mas apenas 3 dos discípulos mais íntimos de Jesus, Tiago, Pedro e João. Eles viram a glória de Jesus. Certamente você já sabe do momento que eu estou falando. É o momento da transfiguração de Jesus. E então aqui neste texto, nós lemos que enquanto Jesus estava ainda falando, conversando com Moisés e Elias, eles ouvem esta palavra do Pai. Vou ler o texto então. Enquanto estava ainda falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me alegro. Ouçam-no. Percebeu? Mais uma vez então, Jesus recebe essa mesma declaração: este é o meu filho amado. No início do seu ministério terreno e agora caminhando para o final do seu ministério terreno. Mais uma vez a declaração: eu amo você, você é o meu filho amado, eu me alegro em você. Mas agora, nesta segunda declaração, o Pai acrescenta algo novo. Ele diz para as pessoas que estavam ali ao redor: ouçam-no. É interessante pensarmos no contexto desta nova declaração. Jesus estava prestes a enfrentar uma nova batalha novamente. A primeira foi lá no deserto. E a segunda, que vamos ver na sequência do texto, foi um confronto direto com o diabo também no
Getsemane. Só que agora Jesus Cristo já tinha no seu currículo muitas realizações. Jesus Cristo já tinha falado para milhares de pessoas aquilo que o Pai determinou que ele falasse. Já tinha trazido a mensagem transformadora do reino de Deus. E agora, então, é chegado o momento em que a presença de Deus vai se manifestar de uma forma especial. Deus Pai traz lá do passado pessoas que eram muito importantes no contexto dos judeus. Ele traz Moisés, a quem ele entregou a lei milhares de anos antes, num monte. Ele traz Elias, que também num monte manifestou a glória de Deus, quando orou e veio o fogo do céu. Agora, a glória de Deus vai se manifestar novamente em Jesus Cristo. Por isso que a missão da igreja é manifestar a glória de Deus. E esta glória resplandecente que aconteceu lá no deserto, lá no Monte Sinai, que aconteceu através do ministério de Elias, um ministério cheio de milagres, que aconteceu através de Jesus. Há agora um novo momento, um momento em que Jesus Cristo vai enfrentar a maior batalha da sua vida e vai vencê-la. E Jesus está agora cumprindo a sua missão. Tanto que nesse mesmo capítulo do Evangelho de João, Jesus Cristo diz: Pai, glorifica o meu nome porque eu já estou prestes a cumprir a missão. Que todos possam ver a sua glória. E o Pai então está dizendo aqui: eu amo você, escutem o que o meu filho tem para dizer. O que o Pai está fazendo aqui? O Pai está exatamente valorizando e autenticando o trabalho do seu filho. Ele está dizendo que o ministério do seu filho, ele é superior àquela lei mosaica. Ele é superior ao ministério de todos os profetas, até mesmo do mais famoso deles. É como se ele estivesse dizendo assim: meu filho está cumprindo a sua missão, e cumprindo bem. Ouçam-no. Um novo tempo está prestes a se inaugurar. Ele não é qualquer um. Ele tem uma missão a cumprir, e ele está cumprindo a missão. Escutem-no. Então, nós temos aqui algo muito especial, nesse fascinante relacionamento entre pai e filho. O pai é capaz de identificar a missão do filho, e o filho, cumprindo essa missão, ele estimula o seu filho, ele valoriza o seu filho. Se por um lado nós devemos amar e estimular os nossos filhos, independente daquilo que eles fazem, quando eles encontram o seu caminho, quando eles encontram a sua missão, nós devemos caminhar com eles, nós devemos incentivá-los, nós devemos dizer: olha, siga em frente, meu filho. Nós devemos chamar outros para que possam caminhar ao lado deles. Eu estava vendo ontem aquele testemunho do jogador Neto, e vocês viram quantas vezes ele mencionou a influência do seu pai na sua vida? Quantas vezes ele disse que o pai acreditava nele, que ele tinha, mesmo que temporariamente, uma missão. Não sendo um cristão, o pai vai dizendo: siga nesse caminho, vá em frente, não desanime, não desista. É isso que o Pai Celestial faz conosco. Você tem uma missão, meu filho, não desista, vá em frente. Ao mesmo tempo, ele chama outros para que possam dar o suporte, para que possam ser alvo desta missão. É impressionante que, lamentavelmente, existem alguns pais que não têm sabedoria, que têm sobre os seus filhos apenas palavras de condenação. Você não faz nada certo, você nunca vai conseguir nada na vida. Tudo isso que você faz dá errado por causa disso, disso e daquilo. Pai, não faça isso. Ame e valorize o seu filho. Ajude-o a descobrir a sua missão. Todos nós temos aqui na terra uma missão. Uma missão no sentido espiritual, uma missão no sentido mais amplo. E temos caminhos que podemos e devemos percorrer dentro dos dons e das capacidades e das habilidades que Deus nos dá. Feliz é aquela pessoa que desde cedo identifica o seu caminho e tem dos seus pais, e tem do seu pai especialmente, uma palavra de orientação e de estímulo para que ele siga naquela direção. Você quer ter um bom relacionamento com seus filhos, que são adolescentes, que são jovens? Apoio,
naquilo que você percebe que Deus está colocando no coração dele, para que ele possa seguir nesse caminho. Foi isso que Deus Pai fez conosco. Foi isso que Deus Pai fez com o Filho. E nós devemos também fazer com os nossos filhos. Então, neste domingo em que nós estamos celebrando o Dia dos Pais, que possamos aprender nesta dinâmica do nosso relacionamento paternal, como nos relacionar com o Pai Celestial, como receber dele e incorporar esta palavra de amor que ele tem para a gente. Amor incondicional, amor que reconhece o nosso potencial e a nossa missão. E que possamos reproduzir estas mesmas atitudes na vida dos nossos filhos. No próximo domingo eu vou falar sobre a atitude de Jesus em relação ao seu Pai, nesta condição de filho. E o que Jesus fez no relacionamento, e o que o Pai faz no relacionamento, mostra exatamente por que esse relacionamento entre pai e filho é tão fascinante e um modelo para todos nós. Que possamos então, como o nosso fascinante Pai Celestial, ter um amor, desenvolver um amor que se verbaliza, que é comunicado. Que possamos expressar admiração pelos filhos que Deus nos dá. E você, que é filho de Deus, que você saiba que Deus ama você de forma muito especial, independente daquilo que você faz. E que nós temos um Pai que valoriza e autentica a obra do Filho. Quando você olha para Deus, qual é a sua percepção? Pode ser que a visão de alguns aqui acerca do Deus como Pai esteja um tanto nublada, esteja um tanto alterada, porque o seu pai aqui na terra não foi ou não tem sido um bom modelo para você. Mas tire um pouco esse olhar do seu pai aqui na terra e coloque o foco no que a Bíblia fala sobre Deus como Pai. Que você possa então, nesta hora, refletir sobre esta paternidade divina. E se eu estou falando aqui, porventura, para alguém que não tem ainda consciência de que Deus é o seu Pai, e talvez não tenha consciência do que Deus é seu Pai, porque ainda não recebeu esta graça que nos vem por meio da fé em Jesus. Que você possa, nesta noite, nesse domingo em que celebramos tanto o aniversário de nossa igreja, quanto o Dia dos Pais, que você possa dizer, eu quero também ter um relacionamento com Deus, que seja esse relacionamento de intimidade, um relacionamento em que eu tenho a consciência de que há um Pai ao meu lado, que me ama, que me acompanha, que me incentiva, que me admira, que cuida de mim. Feche os seus olhos neste momento. Vamos falar com Deus. Esse é o tempo para que você possa... Esse é o tempo... Esse é o tempo para que você possa agradecer a Deus, se você já tem Deus como seu Pai, por tudo aquilo que Ele significa para você. Se você não tem essa consciência de que Deus é o seu Pai verdadeiramente, o sente longe, distante, convide Jesus para intermediar esse relacionamento com Deus Pai. A Bíblia diz que todos aqueles que creem verdadeiramente no Senhor Jesus se tornam filhos de Deus. Pode ser que você não se sinta tão próximo de Deus porque ainda não tomou esta decisão de ter Jesus como seu Salvador e Senhor. E se é seu desejo, neste domingo em que celebramos o Dia dos Pais, se é seu desejo ter o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que é Pai de Jesus, que Ele também seja o seu Pai, que você possa agora repetir comigo esta oração dizendo, Pai do céu, eu reconheço o teu amor por mim. Eu reconheço que o Senhor fez de tudo para se tornar o meu Pai. E eu o acolho como meu Pai, no íntimo do meu coração. E eu quero segui-lo, como seguir as tuas orientações. Eu quero experimentar a cada dia o teu amor. Em nome de Jesus. Amém.